E aí galera do 8º ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. E aí galera, bom dia! Na aula de hoje a gente vai estudar a ideia legislativa. Esse conteúdo de redação, ele está na unidade 4 do livro, certo? Então, vamos ver como que funciona esse gênero textual, unidade 4 do livro. Bom, existem diferentes formas de exercício da cidadania e também de participação social. Então, existem muitas formas dos cidadãos participarem da democracia, participarem da cidadania na sociedade, certo? Uma delas, como você viu nas notícias, quando a gente estudou notícias, reportagens, é recorrer às leis que amparam direitos que estão sendo desrespeitados. Outra possibilidade é sugerir leis por meio de sites federais que estão disponíveis na internet. A ideia legislativa é uma proposta que possibilita o surgimento de um projeto de lei. Trata-se de uma ideia de interesse público, né? Essa ideia é de interesse coletivo, não é apenas uma pessoa que quer que aquilo aconteça, né? É um interesse da sociedade, que apresenta argumentos consistentes e visa ao bem-estar da sociedade. Não há limites para o número de ideias que podem ser apresentadas pelos cidadãos, ok? Então a gente pode imaginar, né? Desde que isso seja abraçado também pela sociedade, né? Desde que tenha um grande número de pessoas que também pense assim e que queira que aquilo ocorra. Bom, a ideia legislativa é publicada no portal do Senado Federal, lá no espaço destinado ao e-cidadania, que a gente também vai ver um pouquinho hoje sobre esse portal do e-cidadania. Então, ele é lá publicado, né, como eu já disse, nesse portal do Senado Federal, para a apreciação durante 4 meses. Depois de passar por uma triagem que eu falo que é uma verificação do conteúdo por uma equipe, né? Uma equipe vai analisar, certo? Vai fazer uma triagem, vai fazer um estudo sobre, tá bom? Se nesse período a ideia, se ela atingir 20 mil votos de apoio, então aí sim, ela é enviada, certo? À Comissão de Direitos Humanos. Então ela é enviada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é chamada de CDH, certo? E ela também é formalizada como uma sugestão legislativa nos termos do artigo 6º, tá bom? Nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da resolução número 19.000 de 2015 e também do artigo 102 do regimento interno do Senado. Então é assim que funciona, certo, pessoal? Aí fica a pergunta pra gente, ó. Cidadãos comuns podem escrever projetos de lei? Né? Porque a gente sabe que escrever projeto de leis é algo destinado aos deputados, senadores, né? Mas e nós, cidadãos comuns? Nós também podemos escrever um projeto de lei? Então vamos tirar essa curiosidade agora. A resposta, pessoal, é sim. Cidadãos comuns, como nós, né? Sem mandatos legislativos, ou seja, que não foram eleitos, né, pelo povo em uma eleição de deputado, senador. Então, cidadãos comuns, eles podem sim apresentar projetos de lei para serem votados. São os projetos de lei de iniciativa popular, certo? É assim que se chama quando o povão elabora um projeto
para que ele se futuramente possa se tornar uma lei. Então, são os projetos de lei de iniciativa popular. A proposta, ela deverá ser assinada por 1% da população. Então, não é só porque você ali elaborou uma lei que ela vai ser aprovada, né? Que ela já vai entrar em funcionamento. Não, ela tem que ser assinada por 1% do eleitorado nacional, com representatividade em pelo menos 5 estados brasileiros, certo? Então, isso é um direito garantido pela Constituição Federal, certo? Lá no artigo 61. Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior, né, que rege o funcionamento do nosso país, tá bom? Então, além disso, eles podem colaborar com um banco de ideias. Se a ideia apresentada, se ela for votada, poderá ser transformada ou até mesmo aproveitada em um projeto de lei. Então, é assim que funciona. Então, você imagina, né? 1% do eleitorado nacional, mas o Brasil é um país, né, que tem uma população bem grande. Então, é muita assinatura, certo? Não é pouca coisa. Então, ó, vamos resumindo aqui, certo? Ou seja, vamos resumir aqui o que a gente viu sobre essa ideia legislativa, ó. A ideia legislativa, então, é o passo inicial para a criação de um projeto de lei, certo? Ela é um texto argumentativo, breve, tá bom? Ele é um texto curto, não é um texto gigantesco, viu, pessoal? É um texto breve e que apresenta uma ideia de interesse público. Então, sendo assim, nós podemos afirmar que a ideia legislativa é uma ferramenta de participação política dos cidadãos, né? E temos aí, né, uma imagem, né, de uma Câmara onde são votados projetos, tá bom? Onde são debatidos os projetos, analisados, votados. Aí vem aqui agora, ó. Como inserir sua proposta de lei no Senado? Então, passo a passo, ele é simples, ó. 1. Cadastre-se no portal e-Cidadania. 2. Confira se já existe uma sugestão semelhante à sua na lista de ideias abertas. 3. Acesse a página de ideias legislativas e clique em enviar ideia. 4. Sua ideia precisa do apoio de 20 mil pessoas em 4 meses para virar uma sugestão legislativa. 5. A sugestão legislativa é encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é a CDH, lá no Senado. 6. Na CDH, senadores devem debater a proposta e elaborar um parecer final. E 7. Se o parecer for favorável, a sugestão legislativa passa a tramitar no Senado como um projeto de lei. Se o parecer for negativo, a SUG é arquivada. Como inserir sua proposta de lei na Câmara dos Deputados? Então vamos ver aqui, ó. Entidades civis organizadas, né, ó, envie sua proposta à Comissão de Legislação Participativa, que é a CLP da Câmara, por correspondência postal ou eletrônica. É indicado um relator para elaborar um parecer sobre a sugestão legislativa, que será discutido e votado pelo plenário da comissão. Logo em seguida, se o parecer for aprovado, a sugestão começa a tramitar na Câmara como proposição legislativa da CLP. Se o parecer for rejeitado, a sugestão legislativa é arquivada. Agora aqui abaixo para os cidadãos. Acesse a página Fale Conosco no portal da Câmara dos Deputados. Após realizar seu cadastro, selecione a opção Banco de Ideias e insira a sua sugestão. Todas as ideias, incluindo a sua, são analisadas pela CLP e organizadas por temas. Pronto.
sua ideia fica disponível para consulta dos parlamentares e das entidades civis organizadas que podem transformá-las em propostas. E como eu falei, né, sobre o E-Cidadania, a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre ele, ó. O E-Cidadania é um portal criado em 2012 pelo Senado Federal para estimular a participação dos cidadãos nas atividades legislativas. Nas atividades legislativas orçamentárias, de fiscalização e de representação no Senado, tá bom? O sítio foi instituído meses após a criação da Lei de Acesso à Informação, atendendo às demandas de transparência no poder público. Então tá aí a logomarca aí do E-Cidadania, que é uma ferramenta, né, isenta de ligação partidária, né, ela não tem ligação com partidos políticos, possibilitando a participação cidadã, né, das pessoas, né, no processo legislativo brasileiro, ou seja, que nós, cidadãos comuns, também possamos dar alguma contribuição, opinar. Entre maio de 2012 e março de 2020, mais de 74 milhões de usuários já haviam acessado o portal E-Cidadania. Então, essas são algumas curiosidades, né, sobre o portal, para quem não conhecia. E aí, galera, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Redação do turno da tarde. E vamos agora para a nossa aula de redação, onde nós vamos estudar o gênero textual jornalísticos, os gêneros jornalísticos, no caso a reportagem e a notícia. Ó, os diferentes textos dos jornais. Porque todo jornal, seja ele impresso, digital ou até mesmo televisivo, ele apresenta uma série de informações, não é isso? Para isso, é preciso que haja uma organização dos assuntos de acordo com seus temas, que variam entre economia, mundo, esporte, cultura, cotidiano. Eu vejo nas redes sociais, as pessoas às vezes ficam reclamando, né? Quando um jornal posta uma notícia, sei lá, sobre a vida de um famoso, sobre um programa televisivo como o BBB, as pessoas ficam lá comentando, o jornal tá sem conteúdo, tá sem notícia. Não é isso, galera, é porque o jornal, ele tem colunas, né? Vão ter notícias sobre esporte, vão ter notícias sobre cultura, vão ter notícias sobre fofocas, certo? Vão ter notícias sobre vida dos famosos, né? Sobre economia, ou seja, o jornal ele fala sobre diversos assuntos, tá bom? Os jornais, eles apresentam também diversas formas para apresentar os fatos. Podem noticiá-los, podem publicar opiniões, também fazem críticas ou uma série de análise sobre eles, ou análise sobre eles. Enfim, o jornal é, sem dúvida, uma leitura bastante variável, ou seja, em um jornal existem diferentes textos, né? Em um jornal existem diferentes textos. Quando o jornal dá opinião, por exemplo, é um editorial, né? O jornal pode fazer uma análise, o jornal pode apenas informar, né? Expor uma notícia também. Fato versus opinião. Fato é uma coisa realizada, né? Um ato feito, um acontecimento, um sucesso, um assunto de que se trata, um lance, ou seja, um fato, algo concreto que aconteceu, né? E uma opinião é um modo de ver, né? Um modo pessoal de você ver, uma ideia também, um juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. A adesão pessoal ao que se crê bom ou verdadeiro, é uma convicção, é uma crença, uma opinião, né? Uma manifestação das ideias individuais a respeito de algo ou alguém. Exemplo, dar a sua opinião, né? Seu parecer, seu voto, né? O credo político, a sua crença. Por que estamos falando isso? Porque o objetivo inicial do jornal
é apresentar os fatos, expor as informações e deixar com que você faça o seu julgamento, né? E que você crie a sua opinião. Porém, como a gente sabe, os jornais eles também tentam influenciar a gente, porque eles dão a opinião deles. A partir do momento que o jornal dá a opinião dele, ele tenta te influenciar também. Por exemplo, em um editorial, né? Em um editorial é a opinião ali do colunista-chefe do jornal. É como se fosse o pensamento do jornal sobre aquele assunto. Aqui nós temos um modelo de uma capa de jornal, uma capa tradicional, onde vai ter a identidade visual, né, o nome da publicação, a data, a identificação do caderno, a manchete, né, que é a notícia em si, né, fraude no lar legal. Tem a linha fina, que é um resumozinho daquela notícia ali que está aparecendo como a principal da capa, uma legenda, o número da página, um título auxiliar lá na linha final. E esse jornal, ele está cada vez ficando mais online, né? Os jornais estão deixando de fazer o jornal impresso, porque cada vez mais as pessoas estão lendo o jornal mais pelo site, até mesmo na rede social, né? Tem as páginas dos jornais que as pessoas seguem. Aqui são os cadernos, os assuntos, as pautas do qual são divididos os jornais, ó. No caso aqui, esse jornal tem uma coluna sobre notícias, aí tem trânsito 24 horas, economia, política, mundo, polícia, as últimas notícias. Tem aqui dos colunistas, tem o nome dos colunistas desse jornal. Tem a parte de entretenimento, como eu disse, ó, cinema, música, TV, arte, gente, né, que é sobre as pessoas, né? Música e etc. Estilo de vida, esportes, vozes, então, todo jornal ele é dividido em partes, em assuntos. Chegando agora aqui na reportagem. A reportagem já é a notícia em si, né? No caso aqui vai ter uma manchete, ó, por que a cebola faz rir em Santa Catarina. Tem o lead, que é como se fosse ali o primeiro parágrafo com o resumo, né, básico daquela notícia. Tem o corpo do texto, né, que já é a notícia em si, né, com mais detalhes. Tem uma parte aqui que é de opinião, ó, opinião em entrevista com especialistas, entrevista com especialistas. Então, esse é um modelo básico de uma reportagem. Fotos ilustrativas, se for online, né, também vão ter vídeos, né, se for em um site, para ilustrar, para ajudar ainda mais a entender a notícia, a reportagem. Aqui tem a classificação. O infográfico, galera, é a junção, né, de imagens, palavras e números. Um infográfico é um jeito fácil, rápido de transmitir uma notícia. Nesse infográfico aí a gente tem imagens, tem palavras, tem números, né, estatísticas, ó, movimento 350 milhões, movimenta 350 milhões na economia do estado. Os infográficos eles vão ser também constituídos por gráficos, por tabelas, né? Tudo isso vai ajudar a exemplificar a notícia, tá bom? Isso vai fazer com que o leitor, né, de um modo rápido e breve, consiga obter os dados e entender aquela notícia. Então, a reportagem é um texto jornalístico informativo que trata de um assunto com profundidade maior que uma notícia. A reportagem, além do fato noticiado, traz outros dados, como entrevistas e depoimentos de pessoas envolvidas ou especialistas, para que os leitores tenham diferentes pontos de vista sobre a matéria. Traz gráficos, mapas, fotos, resultados de pesquisas, tudo com o objetivo de possibilitar aos leitores um conhecimento mais amplo ou mais aprofundado do assunto em foco. Uma reportagem bem desenvolvida estimula a análise e a discussão do fato noticiado. Geralmente, a reportagem está presente nos suplementos especiais do jornal.
a pauta da reportagem. Para pensar e elaborar uma boa pauta, é o começo de qualquer boa reportagem jornalística. Pensar e elaborar. Ela é o guia, o roteiro, que vai orientar o repórter em seu trabalho. A pauta é a solicitação por parte do pauteiro do trabalho que ele deseja que o repórter execute. O repórter é o jornalista que executa a reportagem. Além dele, existe a figura do editor, que organiza as informações obtidas e publica a reportagem final do jornal impresso ou digital. Então, o editor-chefe, né, podemos dizer assim, que é o manda-chuva. Ele é quem faz aquele filtro, ele quem escolhe as notícias que vai ou não para o ar, ele que vai dar uma conferida nas notícias que são mais importantes. No jornal mais conhecido do Brasil, no mais famoso, que é o Jornal Nacional, por exemplo, o editor-chefe é o William Bonner, que também é apresentador. Dicas para a elaboração da pauta. Deixe bem claro, já de início, o assunto da reportagem. Pesquise sobre o assunto. Anote dados relevantes e que já estão disponíveis em algum lugar. Aponte elementos a serem problematizados. Esclareça o que a matéria vai apresentar, as informações já disponíveis. Indique fontes. Entrevistar pessoas é bastante importante. Elabore algumas questões essenciais para o entendimento do assunto tratado. Sugira fotos e imagens, além de deixarem a reportagem mais atrativa, podem trazer informações visuais. Modalizadores discursivos são elementos linguísticos que atuam como indicadores de argumentação. São encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Podem ser usados como modalizadores os advérbios, os modos verbais e verbos auxiliares, os adjetivos e expressões afirmativas ou até mesmo negativas. Como advérbio, nós temos exemplos: realmente, sem dúvida, inegavelmente, provavelmente, felizmente. Os modos verbais que nós temos é poder, dever, querer, né, verbos. Os adjetivos nós temos é necessário, é prioritário, é urgente. Expressões afirmativas ou negativas nós temos é possível, é certo que, ou é lógico que. Agora a gente chega na notícia. Incêndio interdita a praça de alimentação do Floripa Shopping. Esse é o título da notícia, né? A manchete da notícia. Tem aí a data, né? Tem o lead, que é como se fosse aí um subtítulo, né? Um primeiro parágrafo com um resumo básico do que vai vir adiante na notícia, e depois vem o corpo da notícia, que é a notícia completinha, com dados, com estatísticas. Temos aqui a continuação da notícia, ó, ela olhando de um modo mais amplo, né, ó, com o seu título, o seu lead e o corpo da notícia, a estrutura dela. Dicas para a elaboração da notícia. Deve responder a algumas perguntas básicas para que sua função comunicativa, informar o leitor, se efetive. Por exemplo, quando você vai escrever a notícia, você tem que ter em mente o seguinte, ó: o que está sendo noticiado, sobre quem é a notícia, quando que ocorreu o fato e onde ocorreu o fato. No linguajar jornalístico, usa-se a expressão pirâmide invertida para designar a hierarquização das informações em uma notícia. O essencial vem primeiro. Na parte superior da pirâmide, as informações complementares vêm na sequência. A notícia é um texto jornalístico informativo que tem por objetivo nos informar sobre uma determinada ocorrência. Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação de uma forma geral, seja impressa em jornais ou revistas, divulgada pela internet ou retratada pela televisão. A notícia é pautada por relatar fatos condicionados ao interesse do público em geral. A linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de quaisquer possibilidades que, porventura, tenderem a ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor.
Então, né, a notícia ela vai ter o objetivo de informar as pessoas sobre um assunto, tá bom? Deixar aquilo claro, deixar esclarecido para a população. Diferenças entre a notícia e a reportagem, ó. Primeiramente, a notícia. Texto mais curto, mais conciso, centrada no fato, relata o ocorrido na véspera ou no dia da edição, registro dos fatos em geral sem juízo de valor. Já as características da reportagem, é um texto mais extenso, né, mais detalhado, a reportagem já é uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, um levantamento de dados de entrevistas, depoimentos, citações, né? A reportagem ela tem uma abordagem de um tema sem ligação direta com o dia da edição. E também tem uma interpretação dos fatos relatados. Então, galera, beleza, a gente vai aqui encerrando a nossa gravação.